Hoje eu vou conversar com vocês sobre esse livro que eu terminei de ler semana passada, do Leclézio, Peixe Dourado. A publicação em francês é de 1997 e aqui no Brasil ele foi traduzido pela Maria Helena Rodrigues de Souza em 2001 e é publicado pela Companhia das Letras. Ele venceu o Nobel de Literatura em 2008. Fiquem comigo que eu vou falar para vocês por que é importante a leitura desse livro. O que conta é ser natural, escrever o mais perto possível da respiração. É essa a ideia do Leclézio sobre a escrita literária. Ele é um autor muito prolífero, ele tem muitos títulos de ficção. A obra dele se divide em duas. Eu acho que eu devo ter comentado isso naquele vídeo que eu fiz, né, sobre os livros que eu ia ler, que eu ia falar aqui. E ele tem duas fases, né? Ele tem uma fase mais experimental e uma fase que é mais fluida, né? Que a literatura ela se aproxima mais do leitor. E esse livro ele é incrível. Apesar de ser fininho assim, ele é um livro que leva a outros livros, né? Eu menciono aqui o Borges que falava: o livro e o labirinto é a mesma coisa. E é a ideia mesmo de que quando você lê um livro, aqui dentro tem outros livros. E aí você certamente vai procurar por eles, né? Porque é isso que todo leitor faz. E esse livro aqui, Peixe Dourado, eu vou ler a epígrafe para vocês. Eu acho a epígrafe muito interessante porque dá nome ao livro e sentido também à personagem. Ó peixe, peixinho dourado, cuide bem de si, porque são tantas as armadilhas, tantas as redes armadas para você neste mundo. E o que eu acho bem interessante desse livro é que se trata de uma narradora, né? A protagonista, a narradora, uma narradora que conversa com o leitor. Eu gostei muito, é bem diferente da Quarentena, né? Que foi outro livro que eu li do Leclézio e indico muito, né? Para que vocês leiam. Então a narrativa aqui ela é uma outra história, né? É um outro viés. Então vai contar a história de uma personagem que se chama Laila. Ela foi roubada do Saara Ocidental, na África, e vendida no Marrocos, né? Lá ela é comprada por uma velha judia de origem espanhola e até certo momento ela é criada por essa senhora. E o que nós temos da Laila são as lembranças. Ela começa a narrativa com a lembrança, né? Com 6, 7 anos fui roubada. E a partir daí começa a narrativa da Laila. E a vida dela passa a ser uma vida muito difícil e uma vida errante a partir do momento que Lala Asma, né, que ela considerava sua dona e sua avó, né, porque era a pessoa que, apesar, né, de ter comprado Laila, era a pessoa que oferecia afeto a ela também. A única coisa de origem que Laila possui é um par de brincos com o crescente, né, com esse símbolo. Então, é curioso que ela foi educada tanto na religião judia quanto muçulmana, porque Laila sabia que essa era a religião de Laila. Você não tem muito bem a precisão da idade dela, né? Mas tudo isso ainda... quando Lala Asma morre, ela é obrigada a fugir, né? Porque a nora de Lala Asma odiava Laila, né? E o que eu acho muito curioso, né, nas experiências dessa personagem é o quanto as pessoas que ela encontrou tentaram se aproveitar dela, quanto de violência ela sofreu. Eu perdi as contas de quantas vezes tentaram violentá-la, né? Há uma coisa muito curiosa, né, em relação a ser uma mulher considerada exótica.
Durante muitos momentos aqui, né, essa narradora ela chama atenção para isso, claro, porque o Leclésio está falando de racismo, de xenofobia, de preconceito, de pessoas que se aproveitam, né, da condição de imigrante, né, porque num dado momento Laila sai do Marrocos e vai para a França, chega em Paris e vive em Paris como uma imigrante ilegal, né, até um certo momento, e como que o Leclésio ele descreve essas passagens, né? Ele descreve como que aquelas pessoas africanas, latinas, indianas, que tipo de vida que elas levavam, ao mesmo tempo, né, que tem toda a questão da imigração ilegal e tal, o quanto muitas pessoas aproveitam desses imigrantes e exploram o trabalho deles. Então você vê essa questão aqui. Ao mesmo tempo é uma busca de identidade, porque Laila ela não sabe a origem, mas ela sabe de onde ela veio, porque ela tem uma lembrança de quando ela foi sequestrada, né, de quando ela foi raptada. E é super curioso isso, porque, na verdade, esse livro é uma jornada de busca de identidade. Laila ela é surda de um ouvido e ela tem uma relação muito próxima, e é o que salva a Laila é a música. A principal referência aqui é Nina Simone, mas tem outras coisas também, blues, jazz, música africana. Como que quando ela está nos metrôs de Paris e tal, quando ela começa a ouvir tambores, né, músicas com as quais ela se identifica, como que isso muda a motivação de Laila. E ao mesmo tempo ela encontra pessoas boas também, sabe? Tem muito esse jogo, né, ambíguo, né, do ser humano. Então, ao passo que homens, né, até mulheres tentam violentá-la, há também pessoas boas que ela encontra pelo caminho e que têm afeto por ela e que são... porque Laila é uma pessoa carismática, né? E muito inteligente. Uma coisa que eu gosto muito de ler nesse livro são as referências literárias e as referências filosóficas, e o fato de uma via também de... Como que a gente pode dizer? Uma via de escape, é isso mesmo, né? Para suportar a vida você precisa de um escape. São os livros, isso fica muito patente aqui, sabe? A relação dela com os ciganos, os livros que ela encontrava nos lixões, né? E como que as pessoas ao redor dela passaram a perceber que era importante para ela. Ela tinha facilidade com línguas, né? Falava francês, falava alemão. Francês ela foi educada, né, nessa língua, mas aprendeu alemão, aprendeu inglês, e conforme ela vai conhecendo as pessoas, ela vai também vivendo como uma nômade. E eu relaciono muito a característica do Leclésio ao nomadismo. Tem a ver com a formação dele, com os interesses dele, com a própria vida dele, né? Se vocês deram uma procurada no Wikipedia, vocês vão ficar muito surpresos, né, com o que é esse autor. Num dado momento, a Laila ela conhece, né, um colega, um rapaz, que oferece para ela aulas, né? Eu vou te dar aulas de filosofia, de história, de literatura, porque ele acredita que ela pode se submeter ao exame na França para fazer uma universidade. Um dia trouxe-me um livro usado, que já devia ter passado por muitas mãos engorduradas. Chamava-se Os Condenados da Terra, e o autor era Frantz Fanon. Então, olha que precioso isso, porque em dado momento, ela mesma vai dizer que a coisa mais preciosa que ela tinha era esse livro. A partir do momento que ela lê Frantz Fanon, ela passa também a ter uma visão crítica em relação aos brancos, às pessoas brancas. Você vê que tem um posicionamento político aqui, né? E é um posicionamento político do próprio Leclésio. O Hakim, num dado momento, leva Laila no Museu de Artes Africanas. E aí ele vai dizer para ela: olha as máscaras, Laila. Parecem conosco, são prisioneiras e não podem se exprimir. Foram arrancadas. E ao mesmo tempo estão na origem de tudo o que existem no mundo. Estão enraizadas no começo dos tempos. Já existiam quando os homens daqui ainda viviam em buracos na terra, o rosto enegrecido pela fuligem,
os dentes apodrecidos pelas privações. Veja, são nossos ossos e nossos dentes, pedaços de nossos corpos, têm a mesma cor de nossa pele, brilham à noite como vagalumes. E aí ela diz, talvez Hakim fosse louco, ele também. Mas ao mesmo tempo, o que ele dizia me dava arrepios, era profundo como uma verdade. E eu acho assim, muito significativo ela dizer, era profundo como uma verdade. Porque ela estava descobrindo também, porque é um romance de descoberta, né? Um romance de formação dessa personagem mulher como pessoa, como ser humano. E é muito significativo, né, que ela seja apresentada para adquirir essa consciência. E a partir desse momento, ela vai ver também as pessoas de outra forma. Ela vai ter a consciência de que muitas daquelas pessoas ali a usavam. E num dado momento, o vô do Hakim morre e o Hakim leva ele de volta para a África, né? Porque era o desejo. E vai embora também, porque ele termina os estudos, enfim. E ele deixa uma carta para Laila, e é emocionante, apesar de triste, né? Porque junto com a carta, ele deixa também o passaporte da irmã que morreu e não chegou a usar. E era esse o desejo do avô dele, que esse passaporte fosse dado para Laila. Minha cara Laila, antes de partir, meu avô separou o passaporte para você. Ele dizia que você era como sua filha e que era você quem devia ficar com o passaporte, para ir aonde quisesse, como todas as francesas, já que Marima não teve tempo de usá-lo. Você fará o que quiser. Quanto à foto, você bem sabe que para os franceses todos os negros são iguais. Triste, mas é muito forte também, né? Porque ela pensa que nesse momento ela tem a liberdade também de ir e vir, porque ela vai ter um passaporte, né? Ela vai ter um documento legal para transitar. E é muito curioso como que você vai sentindo também essa falta de lugar, né? Esse deslocamento da Laila. Comecei a pensar que não havia nenhum lugar para mim no mundo, que onde quer que eu fosse, diriam que eu não estava em minha casa, que era preciso pensar em ir cantar em outra freguesia. E esse é um tema amplamente importante, né? Isso me leva a pensar na Grada Quilomba, Memórias da Plantação, né? Quem é que disse que o seu lugar não é aí, né? Por causa da sua cor? É um livro também importantíssimo, um livro que precisa ser lido, sobretudo por brancos, né? Tem muitos momentos aqui que para mim é muito difícil defender a humanidade, sabe? Chega momentos aqui que eu fiquei muito desanimada mesmo em relação ao ser humano, porque nós sabemos, né, que a ferramenta disso aqui é a realidade. Uma ideia também muito, muito recorrente no Leclésio, né, as coisas que eu tenho lido, porque eu tenho lido algumas coisas em francês também, é a cidade, né, como que ele descreve as grandes cidades, sabe? Esses lugares de multidão e solidão, né, essa coisa totalmente contraditória, né? Que coexiste, sabe? Uma outra coisa também que eu acho que remete a Rimbaud, né? Eu estou percebendo isso no Leclésio, essa presença do Rimbaud, sabe? Esse é um momento que a Laila ela está vivendo praticamente como indigente, né? Então ela fala, ela andava pelos shoppings, né? Pelas lojas e experimentava roupas. Ela só experimentava, ela não comprava. Né? Experimento roupas, é só. É meu modo de ser outra pessoa, quer dizer, de ser eu mesma. O que procura é meu reflexo nos espelhos. Ele me faz medo e me atrai. Sou eu e não sou mais eu. Giro sobre mim mesma, olho as cores vivas, os tecidos que brilham. Meus olhos não são mais meus olhos. Parecem desenhos, longos, arqueados, em forma de folha como os olhos de nada, em forma de chama como os de Simone. Então me leva muito a pensar, eu sou um outro, né? Eu sou o outro, que é uma frase do Rimbaud, né? Nada aqui foi o nome que ela deu para uma enfermeira que cuidou dela quando ela foi abandonada por um amigo, né, na estrada, porque ela estava quase morrendo e ela tinha abortado, né? Enfim. E depois Simone foi quem foi muito importante para ela, mas aí ela não teve mais notícias, né? Ela até acha que Simone morreu.
Mas foi muito importante porque foi Simone que levou ela, né, que aproximou ela da sua origem, né, por causa da música africana, enfim. Num dado momento, ela tá num shopping, ela vê um piano e ela começa a tocar esse piano. E ela toca lindamente, né? Nesse momento ela já estava surda dos dois ouvidos. Depois ela recupera mais ou menos a audição, né, de um deles. Mas é nesse momento que ela diz, quando ela senta naquele piano e começa a tocar e cantar, ela diz, foi a música que me salvou. Mas essa busca pela identidade faz com que lá ela não se enraize em nenhum lugar. Né? E sem explicações ela simplesmente vai embora. Então você pensa nos exilados, né? Os exilados que não têm uma terra, né? Não têm um lugar para onde voltar, enfim, porque era assim que ela vivia, como uma exilada. E aí ela vai, né? Ela retorna ao ponto de chegada, né? E aí eu sugiro que vocês leiam, né, o livro. Eu não vou ler a última página aqui, porque, né, para não dar um spoiler. Mas é uma viagem mesmo. É uma viagem de busca de identidade e, ao mesmo tempo, é um livro de reflexão. Né? Um livro muito importante para nós lermos. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Queria ter feito um vídeo mais curto, mas como sempre, né? Eu quero fazer análises breves e tal, e não consigo, né? Eu sou a rainha da digressão mesmo. Eu dei uma entrevista nesse final de semana pro perfil da Paula Otran, lá no Instagram. Eu sugiro que vocês vão lá dar uma olhada, porque eu falei sobre literatura como arsenal, né? É assim que eu entendo a literatura. É muito legal, foi muito bom, porque fazia muito tempo que eu não falava sobre isso. Estou com uma ideia de em breve voltar aqui com um vídeo sobre isso, né? Por que eu entendo a literatura desse jeito. Obrigada a você que ficou até aqui, assistiu. E sejam bem-vindos aqueles que estão chegando. E até breve.